Mas seguindo aqui o nosso próximo tópico, tá? O nosso próximo assunto é a questão da ciência, tá? Então aí a gente volta em outro tema que eu não sei por quê. Eu me sinto às vezes, eu sei que tem outras pessoas que falam sobre isso, mas é pouco, né? Diante dos fatos que a gente tem nesse assunto, não só na política, mas nesse assunto da ciência, eu não sei como tem tão poucas pessoas que abordam isso, que falam sobre isso, que debatem isso, que trazem à luz as verdades históricas tão evidentes na linha do tempo, tá? Se você tem dúvida em relação à verdade, por exemplo, se você tem dúvida em relação a essa questão da política, será que de fato foi... Vai na linha do tempo, tá? Olha, quem foi a primeira pessoa que falou sobre esse assunto? Tá, e fulano de tal se baseou em quem, tá? Porque isso vai... são fatos, não dá para inverter a linha do tempo. O que surgiu antes, foi ali que se originou. Né? E a questão da ciência é a mesma coisa. A ciência surgiu a partir de princípios e valores cristãos, tá? E eu vou mostrar para vocês agora, claramente, como os princípios que fundamentam a ciência, apesar de ter um monte de gente contrária, dizendo que a ciência não tem nada a ver com Deus, que a ciência derruba Deus, que a ciência é racional e as coisas de Deus são simplesmente superstições, eu vou mostrar para vocês como a ciência só foi possível, a ciência só surgiu por causa do cristianismo. Tá? Se não tivesse os princípios que fundamentam a fé cristã, não seria possível desenvolver os princípios da ciência. Tá? É que desenvolveu, aí eles separaram depois e acham que conseguem caminhar sem Deus, mas não foi assim que as coisas começaram. Então vamos lá, princípios bíblicos que fundamentaram a ciência, tá? Primeiro ponto aqui, a criação revela Deus, tá? Isso está lá em Romanos 1, né? Que os atributos de Deus são revelados por meio das coisas que ele criou. Então a criação mostra quem ele é. A criação, então, não é uma coisa negativa, né? Como o gnosticismo coloca, né? O mundo material como negativo. Não, o cristianismo diz que não. A criação, ela é boa. Ela é boa porque foi Deus que fez. E quando ele criou, ele viu que era muito bom, né? Então, a criação é algo bom. E quando a gente estuda ela, a gente começa a conhecer mais a Deus. Por quê? Porque a criação revela os atributos de Deus. A gente conhece mais a Deus quando a gente consegue olhar para ela, observar e abstrair conhecimentos dela para o nosso interior. Tá? Então, tá cheio de provérbios falando de coisas da criação, as parábolas de Jesus falavam sobre isso, e os cientistas vão tirar ensinamentos também a partir da criação, porque a criação revela quem é Deus. Tá? Deus é um ser racional. Então, ele fez a criação, ela existe da forma como é, porque Deus tem um propósito que ela seja assim. Não é por acaso, tá? Não é por acaso que existe a gravidade, não é por acaso que existe a eletricidade, não é por acaso que existe a conexão de internet, tá? Deus criou o mundo de forma proposital. Então, as coisas foram feitas dessa maneira porque tinham que ser dessa maneira. E as leis da criação seriam descobertas, a tecnologia se desenvolveria porque Deus fez o mundo com essa possibilidade, tá? Deus criou o mundo com uma lógica que, que tem leis que governam sobre tudo, tá? Assim como Deus estabeleceu sua lei para o seu povo e as pessoas têm que seguir as leis de Deus para as coisas funcionarem bem para elas, da mesma maneira, existem leis que governam a criação, existem leis que governam os rios, existem leis que governam o mundo dos minerais, existem leis que governam os planetas, existem leis que governam o universo, tá? Existem leis na área da hidráulica, existem leis na área da eletricidade, existem leis, porque Deus é um Deus que cria as coisas e organiza elas por meio de leis que funcionam, né? Diferente do ser humano que desobedece às leis de Deus, a criação não, ela sempre vai obedecer às leis que Deus estabeleceu. E o ser humano é racional, tá? Então são princípios bíblicos que as pessoas estão olhando para a Bíblia, descobrindo e a partir disso desenvolvendo maneiras de pensar. O ser humano é racional, tá? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e esse é um aspecto que a gente é semelhante, nós somos racionais. E por isso nós conseguimos compreender as obras de Deus. Diferente dos animais que não entendem, né? Nós temos a capacidade de compreender aquilo que Deus fez
racionalmente, e deduzir, inclusive, a partir de uma expressão matemática, essa lei. Tá? O que Isaac Newton fez, né, e vários outros cientistas dessa época, foi isso. Eles tiraram expressões matemáticas da criação de Deus. Então, o ser humano é capaz disso, de não só olhar e retirar elementos de sabedoria, mas abstrair, entender como as leis funcionam e abstrair em fórmulas aquilo que Deus fez, né? E entender o funcionamento, o mecanismo dessas leis da criação. Outro princípio aqui, mandato de dominar, tá? Então Deus deu uma ordem para Adão, né? E mesmo com a queda isso não deixou de existir. O mandato foi que ele deveria governar sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre tudo o que Deus fez. Então, o Francis Bacon colocou isso, né? Isso é um mandato, é uma coisa que o ser humano deve cumprir no sentido de domínio. É lógico, se a gente, com a queda, né? Vamos pensar. O ser humano governa sobre toda a criação sempre de forma justa, correta e honesta? Evidentemente que não, né? Mas o fato é que Deus colocou o homem na terra e queria que o homem de fato exercesse esse domínio sobre as coisas que ele fez, né? E o desenvolvimento da ciência tem a ver com isso, com exercer domínio. E aí, outro elemento do pensamento que surgiu entre os cristãos na época, na verdade é anterior, na verdade isso aqui é uma questão, uma polêmica medieval, é a questão da importância da experiência, tá? Então, basicamente assim, na Idade Média, você tem um filósofo muito importante, que é o Tomás de Aquino. Você já deve ter ouvido falar dele, Tomás de Aquino, que ele recuperou e teorizou de uma forma filosófica muito profunda, mas ele recuperou principalmente os ensinamentos de Aristóteles, né? E ele desenvolveu um sistema de pensamento que é o que embasou a Igreja Católica e que muitos, né, católicos seguem até hoje. Então, ali se formou a chamada escolástica, né, que ela se desenvolve muito a partir do pensamento racional, tá? Então, são intelectuais que, diante de muito estudo e filosofia, eles desenvolvem e falam, explicam e direcionam até as outras pessoas diante das verdades ou da própria tradição da igreja. Então, a escolástica tem muito a ver com o raciocínio, tá? E nessa mesma época, surgiram pessoas que questionavam essa autoridade da tradição ou essa capacidade toda racional do ser humano de realmente conseguir, simplesmente com o pensamento, deduzir as verdades e alcançar verdades por meio do pensamento, que é uma outra linha que são de pessoas que são mais empiristas, tá? No sentido de entender que você alcança ou você busca a verdade, principalmente através de experiências, né? Então a gente tem, por exemplo, o Roger Bacon nessa época. Então é um que desenvolveu pensamentos e desenvolveu até um certo nível de ciência ali nessa época por meio de algo mais empírico, da experiência, tá? Você tem também nesse período o chamado Guilherme de Ockham, tá? Que é um que vai fundar a chamada escola nominalista, que se opõe aos escolásticos, à visão aristotélico-tomista da realidade, tá? Então existe essa oposição. Então, para a gente simplificar a coisa aqui, entendam que os escolásticos vão para uma linha que seria mais da razão buscar a verdade, tá? E os empiristas vão para uma linha mais de buscar por meio da realidade, por meio da experiência. Com os escolásticos, com Tomás de Aquino, existe uma separação maior entre o mundo espiritual e o mundo natural, como se tivesse duas esferas, tá? Uma esfera superior, que é uma esfera do espírito, e uma esfera inferior, que é a esfera da natureza, tá? Então existe essa dicotomia. O Guilherme de Ockham e outros que vieram depois, eles quebram com isso. Eles dizem, não existe essa separação, né? Eles colocam as coisas mais integradas, tá? E que o mundo à nossa volta, né, e a nossa experiência no mundo também dá acesso à verdade, também dá acesso a
princípios absolutos, a valores eternos, né? Então, você tem esse confronto de duas visões e, basicamente, a reforma, ela segue por essa linha mais empírica, tá? Essa linha mais da experiência de Guilherme de Ockham, tá bom? Não sei se ficou complexo isso agora, são temas mais filosóficos, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, essa questão, tá, da experiência é fundamental para o desenvolvimento da ciência, tá? Não existe ciência sem experiência, por isso que eu estou falando desse assunto. E, por último, a questão de amor ao próximo, de que desenvolver, a partir do conhecimento das leis da natureza, desenvolver novas tecnologias é algo que pode ser um fator de serviço, de amor ao próximo, tá? Pelo menos o Francis Bacon, que é o criador do método científico, coloca dessa forma, que isso pode ajudar no desenvolvimento da humanidade e também servir as pessoas, tá? Então, nesse sentido, é lógico que, né, eu coloquei a questão uma imagem da Revolução Industrial, até de forma provocativa ali, nesse sentido, tá? De que a Revolução Industrial trouxe muitas coisas boas que não são faladas, que a gente tem que valorizar. Mas quer dizer que tudo que veio da Revolução Industrial é positivo? Não, porque entra ali a questão da ganância humana, entra a questão da exploração, tudo isso é real e a gente não pode negar os fatos, tá? Mas o ponto é que mesmo que tenha acontecido coisas ruins que a gente não vai negar, a gente não pode esquecer que tem muitas coisas boas também com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tá bom? Que ajudaram, facilitaram o nosso mundo de hoje, tá? Então, eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas eu não quero demorar nesse sentido. Muito bem. Então, a história, né, dessa questão do desenvolvimento da ciência começa nesse debate medieval que eu já expliquei para vocês, dos escolásticos e os empiristas. Então, os escolásticos, eles se baseavam muito na tradição. Então, eles defendiam aquilo que a tradição era colocada, não só a tradição bíblica, mas também a tradição grega, tá? Que é mais pagã, né? Então, Aristóteles, Ptolomeu, já os reformadores, né? Eles já se afastam mais dessa tradição grega. Eles não têm compromisso com a tradição grega, eles têm compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, os escolásticos, eles tinham alguns conceitos que eles estudaram em livros gregos que eles entendiam como sendo verdadeiros, tá? Então, por exemplo, essa ideia de que a Terra está no centro do sistema solar e o Sol gira em torno, é uma ideia que você encontra em Ptolomeu. Então, os escolásticos e a tradição católica se agarrava a isso como sendo uma verdade. Mas não é uma verdade bíblica, é uma verdade da tradição de estudiosos racionais que fizeram deduções racionais da realidade sem de fato provar empiricamente. Então, os empiristas, eles eram contrários a isso. Falam, não, tipo, não é deduzindo racionalmente que eu alcanço a verdade, né? Na verdade, biblicamente falando, o cristianismo, ele entende que a verdade alcança você por meio da revelação. Mas eu posso buscar essa verdade por meio da observação, por meio da experiência. E foi isso, por exemplo, que o John Wycliffe começou a fazer. John Wycliffe, ele começou a pegar a Bíblia e absorver, buscar as verdades por meio da própria leitura dele ali, tá? Tá vendo? Que é um processo de experiência da leitura. Então, que ele tem, dessa experiência, ele abstrai as verdades de Deus. Outro exemplo, o infante Dom Henrique. Ele também não confiava muito nos autores da tradição e ele desbravou mares que, de acordo com Ptolomeu, seriam terras tórridas, que todos queimariam ali, que seria impossível chegar. Mas ele não confiou na tradição. Ele foi moderno nesse sentido, né? Desenvolveu novos instrumentos, como outros estavam fazendo na época, e desafiou a tradição, buscando comprovar as verdades por meio da experiência, tá? Então, começa um movimento nessa época que não é só da reforma, das pessoas buscarem entender o mundo através da experiência, né? Então, coloquei outros pensadores aí do Renascimento, como Leonardo da Vinci, que era alguém que observava constantemente a criação para extrair verdades dela, né, nas suas ideias, nos seus engenhos, enfim. Andrés Vesalius, que também é um que queria entender
a anatomia do ser humano, observando através da experiência, abrindo, né, e entendendo como funciona esse mecanismo que se chama corpo humano. E a área de maior choque foi aí a área da astronomia, com Nicolau Copérnico, que a partir das suas observações, ele via que o que ele estava observando, a experiência, não batia com as leituras, o que dizia nos livros antigos. Então, ele começou a questionar isso, né? Morreu, e Galileu Galilei depois, ele disse novamente, foi confrontado, ele teve que voltar atrás, a renegar em parte o que ele disse, porque a igreja não queria aceitar essa ideia nova, né, que estava surgindo aqui, ali naquele momento, que confrontava aquilo que eles tinham tomado como verdade pela tradição. Muito bem. E aí, você tem o pessoal mais que adentrou mesmo, né, a reforma, os pensadores que realmente foram influenciados por esse movimento da reforma, que é o Francis Bacon, que seria tipo o pai da ciência moderna, tá? Foi ele que fundou o método científico e que foi quase um profeta, porque ele meio que disse o que aconteceria caso as pessoas de fato se aplicassem para, né? Qual que é a questão, né? Você tem que ter o experimento, mas tem todo um procedimento, um método que tem que ser desenvolvido e aplicado. Você primeiro faz deduções a partir da sua observação e você faz testes, você faz experiências para provar se a sua dedução foi certa. Se a dedução não foi certa, você descarta ela, até realmente a sua dedução ser comprovada pela realidade. Então você faz muitos testes e muitos experimentos até você descobrir como funciona um mecanismo da natureza. E a partir dali você desenvolve as leis. Então Francis Bacon ele foi que desenvolveu esse método e que imaginou como seria o mundo a partir do momento que as pessoas entendessem essas leis de Deus e começassem a aplicar elas, né? Então foi ele que o mais eufórico, que iniciou, deu o pontapé nesse sentido, apontando para o desenvolvimento da ciência. Johannes Kepler, né, um luterano que trabalhou na área da astronomia, ele é contemporâneo ali do Galileu Galilei, né, ele que descobriu que os planetas eles giram numa elipse, não num círculo. Aí Blaise Pascal, também cristão na época, desenvolveu bastante na área da matemática, hidráulica. Robert Boyle, pai da química moderna. E o maior de todos, né, o mais conhecido, que tipo, de fato o mundo mudou depois dele, foi aí o Isaac Newton, que, sim, tem várias coisas na área matemática, o cálculo diferencial, ele trabalhou muito com óptica, desenvolveu tipo, praticamente muitos dos princípios da ótica, né? Não vou dizer que praticamente todos, e principalmente na física dos movimentos, tá? A questão da lei da gravidade universal, né? Ele explicou, né, que o Galileu Galilei observou, ele explicou como que funciona esse mecanismo do movimento dos planetas, e explicou toda a física dos movimentos, que é o que deu origem, por exemplo, né, depois da máquina a vapor, as locomotivas, todas estão baseadas dos princípios da física dos movimentos de Newton, né? Então, isso é só para citar ali alguns dos primeiros cientistas, porque de fato surgiram muitos outros cientistas cristãos que seguiram nessa mesma linha, tá? Que criam nessas mesmas verdades, nesses mesmos princípios que eu falei para vocês, que o universo foi organizado de forma racional por um Deus e que nós conseguimos abstrair as leis e criar, assim, tecnologias baseadas nessas leis. Então, se você for estudar mais esse assunto, você vai ver que são muitos outros. E aí a mesma coisa, lá para o século XIX só. No XVIII já começam a surgir alguns que não eram tão cristãos, ou cristãos nominais, alguns deístas. Aí no XIX que você tem essa virada realmente, que as pessoas de fato passam a crer, né? Tem toda novamente, uma distorção da história, a gente pode dizer assim, que as pessoas passam a crer que ciência é coisa de ateu, né? Isso foi ali no período de Charles Darwin, né? E outros que surgiram depois dele. E é um processo muito recente, tá? Que foi muito mais propaganda dessas pessoas do que de fato coisas realmente inovadoras ou leis realmente novas que eles desenvolveram, né? O darwinismo, por exemplo, é questionável até que ponto que ele é científico, porque ele tem muito mais a ver com uma filosofia das origens que nega Deus do que de fato, não tem como você fazer experimentos
com algo que aconteceu há bilhões de anos. Você não prova isso cientificamente no laboratório, né? Então surgiram vários pensadores, filósofos que distorceram essa ideia e faz com que as pessoas achem que a ciência, né, é fruta do humanismo, é fruto da visão de mundo sem Deus. Mas a verdade é que, filosoficamente falando, sem Deus é caos, tá? Não existe ordem, não existe leis, não existe previsibilidade, não existe, tá? O que é de se esperar de um mundo se não tem um arquiteto, um organizador, alguém que planejou, é, é algo irracional, é algo que não tem lógica, não tem um sentido, não tem propósito. E as leis da ciência e as tecnologias desenvolvidas, elas mostram justamente o contrário, que tudo isso foi planejado, tá? Existe alguém que montou essa estrutura de forma maravilhosa, né? Como a gente pode observar.